1 Pedro 2,9. É claro que o tema igreja é muito amplo, né? Eu fiquei até pensando, meu Deus, o que falar sobre igreja é tanta coisa, a gente tem que fazer um recortezinho e escolher alguns temas, né? E eu caí nesse texto aí e achei interessante a gente trabalhar essas três temáticas aí, geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Claro que teria muito mais coisa a falar sobre a igreja, muito mais perspectivas, mas nós vamos caminhar nesses três temas. Está escrito assim, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, as três temáticas são raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Nesses três perspectivas nós vamos analisar então. Geração eleita. A igreja é uma geração eleita. O próprio apóstolo fala isso. Formada pelos crentes em Cristo. Na nossa confissão de fé batista de 1689, ela fala que a igreja é a reunião de todo o número dos eleitos. Não é isso? Então a igreja universal, aquela que a gente não pode ver, é invisível, aquela que é formada pelos crentes em Cristo, regenerados, salvos pelo Espírito de Deus, pela obra do Senhor. Então esse povo reunido, eles formam o número dos eleitos que são ou serão reunidos em um só corpo, sobre Cristo, a cabeça da mesma. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Essa referência à eleição nos conduz imediatamente a pensar sobre uma ação prévia do Pai. Indica acertadamente que ele teve uma iniciativa, o planejamento e a execução. Então, quando a gente pensa em eleição, a gente pensa nisso. Deus pensou na igreja. De certa forma, a gente está pensando no início da igreja. O início da igreja não se deu há 2000 anos atrás em Cristo. A igreja ela surge muito antes disso, no coração de Deus, nos planos de Deus e na vontade de Deus. Então, quando se fala em eleição, está se pensando nisso. Numa ação prévia, planejada do Pai. Tá bom? Envolve igualmente a escolha e a formação de um povo. De fato, os primórdios da igreja, ainda quando não existia, perpassam pela eleição. Essa geração eleita foi alvo do plano do pacto eterno da redenção. Então, a gente pode pensar assim, que ela é fundada naquela transação eterna, da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Antes de a igreja existir, então, antes de existir, na verdade, todas as coisas, a gente vê nos textos bíblicos relações à salvação eterna, ao plano eterno do Senhor de redimir um povo. Então, esses textos nos apontam que antes de todas as coisas houve um pacto. Esse pacto foi nomeado como Pacto Eterno da Redenção. O que é esse Pacto Eterno da Redenção? Na verdade, esse teólogo nos explica melhor o que significa esse Pacto Eterno da Redenção. Esse é o plano de redenção, que é chamado de aliança transação, que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Desde a eternidade, existe um pacto entre o Pai e o Filho para realizar o pacto da graça, a fim de conceder vida eterna aos eleitos. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo 1, 9 e 10. Desde a eternidade, então, a gente pode pensar assim, a Trindade se reuniu e ela pensou, então, na existência de todas as coisas, na criação, nos céus, na terra e em todas as coisas. E houve a necessidade, então, de ela pensar na salvação do homem, já antes do homem existir. E esse pensamento, esse plano da salvação do homem, chamou o Pacto da Redenção. Esse Pacto da Redenção, então, foi firmado entre a Trindade. E a gente vai ver mais ou menos como é que funcionou esse Pacto da Redenção daqui a pouquinho. Esse Pacto Eterno de Redenção é revelado na Bíblia, pela doutrina da eleição, em Efésios. Ele é igualmente revelado pela missão de Cristo, que Cristo recebeu do seu Pai, cuja origem é desde a eternidade. Os textos falam isso, que o Cordeiro foi morto desde a eternidade. Está lá em Apocalipse 13, 8. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha se disponibilizado a isso. O apóstolo João nos permite compreender que a redenção dos crentes pela morte de Cristo já era eternamente intencionada por Deus. Isso é o que nós chamamos de pacto eterno da redenção. A salvação, a criação da igreja,
a remissão de um povo, o resgate de um povo, já foi plano de Deus desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade ele já pensava em ter um povo santo, que é o que o apóstolo Pedro depois fala. Essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, já é alvo e plano de Deus desde a eternidade. O que aconteceu então nesse pacto da redenção? Houve um acordo, vamos pensar assim, na Trindade. O Filho deveria tomar uma natureza humana e vir ao mundo como um verdadeiro homem nascido debaixo da lei. Então, a primeira coisa que seria necessário para o Filho. Ele deveria levar uma vida sem pecado, observando a vontade de Deus expressa na lei moral. E, igualmente, em tudo mais o que o Pai exigisse dele, ele deveria ser obediente. Então, também foi um termo do pacto. Ele deveria se tornar o representante sacrificial de todos os crentes e sofrer a maldição da lei. Então, também Jesus já sabia o que ele passaria na terra. No lugar deles, morrendo na cruz. Jesus sabia que ele ia morrer uma morte de cruz. Então, esse foi um acordo. A Trindade precisava de alguém para ser um sacrifício para redimir o povo. Em troca disso, o que aconteceu? O Pai deveria lhe dar a vida, ressuscitando dentre os mortos, elevá-lo à sua destra e submeter a ele todas as coisas, e lhe dar um povo a seu serviço, herdeiro com ele da vida eterna. Então esse foi o pacto da eterna salvação, da redenção eterna. A Trindade pensou na igreja antes da igreja existir. A Trindade pensou em salvar pessoas antes mesmo que houvesse pessoas. A Bíblia deixa claro essa perspectiva. Então o Filho se propõe a vir, ser obediente, morrer e fazer essa parte de redenção. E em troca disso, ele teria um nome sobre todo nome, ele seria ressuscitado, ele seria elevado, de forma que seria o maior nome, em todo joelho se dobraria, toda língua confessaria o seu nome. E a ele seria dado um povo a seu serviço, herdeiro com ele da vida eterna. Esse povo, então, é a igreja que está sendo redimida. Chamar a igreja de geração eleita, como Pedro fez, remonta a tudo isso. Ou seja, as origens de sua existência, que foi planejada e possibilitada por Deus. Então, a primeira coisa é que a igreja não surgiu só 2000 anos atrás. Antes de existir mundo, se a gente pensar um pouquinho mais a respeito disso, já tinha um plano, já tinha um acordo, e Cristo já tinha até funções para exercer na história em determinado momento. Por isso que Gálatas 4,4 fala, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sobre a lei, nascido de mulher. Ou seja, foi necessário esperar um tempo específico, a plenitude dos tempos, um tempo adequado para o Filho vir. Mas o plano e o planejamento já havia sido feito. O pacto já havia sido feito para redimir pessoas. Geração eleita, igualmente, faz alusão a Israel, que também era reconhecido como povo eleito. Então, nota, Pedro está usando a mesma linguagem que os apóstolos usavam, que os profetas usaram para Israel. Então, Israel é chamado também de geração eleita, de povo eleito. E por que ele está chamando aqui a igreja agora de geração eleita com a mesma terminologia? Porque há algo de continuidade em relação ao Antigo Testamento e em relação ao Novo Testamento. Nós temos uma sequência de ação. Na verdade, o plano de Deus de salvar e redimir um povo é um plano que vem desde a fundação do mundo, desde Adão e Eva, passando por Noé, passando por Moisés, passando pelos patriarcas, passando pelo Antigo Testamento, pelos profetas, e ele continua no Novo Testamento. Então, nós somos um povo de Deus. Existe um único povo de Deus que foi sendo criado e organizado no desenvolver da história. Não tem dois povos de Deus, não tem dois planos. Não tem plano A e plano B, plano para Israel e plano para a igreja, um plano para os judeus e um plano para os gentios. Na verdade, não é um plano B de Deus. Na verdade, é a sequência do plano dele que vem crescendo, se tornando mais abrangente, e ele toma sua forma no Novo Testamento, uma forma diferenciada, e de certa forma, nesse sentido, ele tem algo de novo, mas ele também tem algo de velho e de antigo, porque ele continua o plano de Deus para a salvação do seu povo na terra. Então a gente costuma dizer assim, que a igreja,
ela tem algo de continuismo do Antigo Testamento e ela tem algo de novidade no Novo Testamento, tá bom? Então a gente tem coisas que se repetem, coisas que são próprias do Antigo Testamento. A gente pode dizer que existia igreja no Antigo Testamento. A igreja no Antigo Testamento não era, de fato, a igreja no molde do Novo Testamento, mas é o povo de Deus. Em termos de povo de Deus, ela existia no Antigo Testamento também. A igreja difere-se de Israel basicamente no que diz respeito às circunstâncias e modos. Ou seja, a igreja do Antigo Testamento tinha algumas circunstâncias e modos particulares de adoração, de culto, etc. O que no Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento não tem. A igreja, então, não é algo novo em essência, mas ela é algo novo em forma. Então, por causa de Cristo, nós temos um formato novo, mas de um plano antigo, de um plano que vem sendo estabelecido desde a eternidade e entrou na história e está sendo desenvolvido. Esse teólogo explica que a igreja, no grego eclesia, significando assembleia, existe através de e por causa de Jesus Cristo. Nesse sentido, é uma realidade distinta do Novo Testamento. Todavia, ao mesmo tempo, uma continuação através de uma nova fase da história redentiva de Israel, a semente de Abraão. Então, é o que eu acabei de falar, em outras palavras. Então, ela é ao mesmo tempo algo novo e ela é ao mesmo tempo uma continuação. Então, a gente tem que entender a igreja mais ou menos nesse parâmetro. Porque senão a gente pega o Antigo Testamento da Bíblia e às vezes a gente joga ele para escanteio. A gente pega algumas promessas, algumas realidades e às vezes a gente joga fora. Porque a gente às vezes não vê como continuidade, a gente não se vê como unidade no plano de Deus para a salvação do seu povo. As diferenças entre Israel e igreja estão arraigadas na novidade da aliança, pela qual Deus e seu povo estão ligados um ao outro. A nova aliança sobre a qual a igreja vive é formada de uma relação por meio da qual Deus diz a uma comunidade escolhida: tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Assim concluímos que a igreja do Novo Testamento é a continuidade do povo de Deus e de seu plano salvífico em ação desde o Antigo Testamento. Dessa forma, é apropriado até conceber uma igreja do Antigo Testamento e uma igreja do Novo Testamento. Por essa lógica, foi possível o apóstolo Paulo afirmar. Olha o que o apóstolo Paulo afirmou. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, Paulo no Novo Testamento, ele liga todo crente do Novo Testamento a Abraão. É como se Abraão fosse a raiz, os patriarcas fosse a raiz, o fundamento, e isso vai crescendo, tomando forma, corpo, e nós hoje somos os frutos disso. Mas nós temos uma ligação espiritual com Abraão. Olha só que interessante. O que eu tenho a ver com Abraão? A Bíblia diz que eu sou descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. É claro que no sentido espiritual, não no sentido étnico, porque eu não sou judeu, sou brasileiro, não tem nenhuma ligação étnica, pessoal, vital, genética com Abraão. Mas a ligação espiritual existe. Por quê? Porque nós somos um único povo de Deus. A Bíblia diz que lá na frente nós vamos nos sentar com Abraão, Isaac e Jacó. Imagina, irmãos, nós vamos ceiar com os patriarcas. Por quê? Porque nós somos uma única igreja, um único povo de Deus. Em Apocalipse existem 24 anciãos. Não sei se vocês lembram no começo de Apocalipse, 24 anciãos que se prostram e colocam suas coroas em reverência ao Cordeiro. E quem são os 24 anciãos? 12 representando os patriarcas do Antigo Testamento e 12 representando os apóstolos. É uma única igreja, é um único povo de Deus. Então a gente tem que pensar a igreja, na nossa perspectiva aqui, como geração eleita, uma geração que foi pensada na eternidade, que começou no Antigo Testamento e que continua espiritualmente até chegar na nossa época no Novo Testamento. É mais ou menos esse percurso que a gente quer pensar sobre a igreja. A igreja, nesse primeiro sentido de geração eleita, a gente pensa dessa forma. Mas o que tem a ver com a nossa vida hoje? Tentei pensar algumas aplicações. O que isso tem a ver conosco hoje? Eu pensar que sou uma geração eleita, que a igreja foi pensada desde a eternidade e que começou no Antigo Testamento e
a mesma igreja no Novo Testamento, num formato novo. Mas o que isso tem a ver comigo? Primeiro, devemos dar graças ao Senhor pela sua magnífica obra, por ter pensado e projetado a igreja desde a eternidade. E que maravilha, nós, eu e você, somos incluídos na igreja, no povo de Deus. Isso indica que Deus nos amou e salvou numa perspectiva até eterna. Antes de nascermos, tenhamos consciência de que Deus já tinha planos para nós. Então, a igreja não é algo a toque de caixa. Se nós estamos envoltos na igreja hoje, chamados, vivendo a igreja, fomos salvos, nós devemos pensar e dar graças a Deus, porque Deus pensou em nós, muito antes de nós pensarmos em Deus. Deus tinha planos para nós, quando nós nem mesmo existíamos. Então a gente precisa pensar nessa perspectiva, que isso evidencia ainda mais o amor de Deus. Às vezes a gente pensa, quando às vezes nem mesmo pessoas próximas a nós estão pensando em nós, mas a gente tem um Deus que pensou, olha só, que pensou em nós antes mesmo de nós existirmos. Um Deus que pensou, eu não estava nem aí, eu estava no mundo. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu vim parar no meio da igreja, dentro da igreja, nesse contexto? Deus havia pensado em nós, Deus havia projetado e planejado algo abençoador para a nossa vida, antes mesmo de nós existirmos. Por isso que Pedro fala, nós somos geração eleita, geração que foi pensada por Deus, geração que foi alvo da ação de Deus desde a eternidade. Depois, o entendimento de que somos um único povo de Deus durante toda a história salvífica, de que Israel e igreja têm um relacionamento bem próximo de continuidade, deve mudar a nossa leitura bíblica, dando-nos lentes para compreender e aplicar melhor os textos do Antigo Testamento. Eles têm muito a nos dizer, pois igualmente somos o povo de Deus. Então, textos e princípios que foram dados para o povo de Deus no Antigo Testamento, princípios, eles são válidos para o povo de Deus no Novo Testamento. Por isso que de vez em quando a gente comenta e ainda tenta resgatar os princípios dos 10 mandamentos, por exemplo. 10 mandamentos está lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, foi dado para Israel quando saiu do Egito. Mas o que tem a ver os 10 mandamentos foi dado para Israel, para a igreja hoje? São princípios que foram dados 3.500 anos atrás, mas serve para nós hoje, são para nós hoje também. O não matarás é para nós hoje também, o não roubarás é para nós hoje. Honra o Senhor teu Deus de todo o coração e todo o teu entendimento, é para nós hoje também. E uma série de outras coisas são aplicadas a nós, são aplicadas à igreja. Então esse pensamento deve fazer a gente olhar de modo diferente para o Antigo Testamento, para a Bíblia, e, de fato, se apropriar de muito mais coisas, que às vezes a gente pensa que é só para Israel, mas que, de fato, é para a igreja também, é para o servo de Deus. Depois, Pedro fala que nós somos um sacerdócio real. Nós somos uma geração eleita e um sacerdócio real. A igreja é um sacerdócio real. Primeiramente, de acordo com Wisby, um comentarista bíblico, nós somos sacerdócio santo e sacerdócio real. Nota que no texto ele chama de sacerdócio real, e às vezes uma palavrinha dessa a gente não presta atenção e ela passa batido, mas ela tem já um significado muito importante. Porque Pedro chama a nós de sacerdócio santo e de sacerdócio real. E qual a diferença? Sacerdócio real está ligado a reino também, a reinar e a governar. Então ele não chama apenas a igreja de sacerdócio santo, não apenas para questões espirituais, mas ele é um sacerdócio real, é um chamado para você ser sacerdote e para você reinar com Cristo e exercer o que Cristo exerceu. De certa forma, Cristo foi profeta, sacerdote e rei, e essas qualidades dele, elas são passadas para a igreja. Nós somos um povo hoje que não tem mais divisão. Nós não temos um profeta certinho, um sacerdócio, como no Antigo Testamento, separado, e um rei separado, cada um numa caixinha. Mas nós somos, como igreja hoje, todos nós, somos sacerdotes. Nós somos um sacerdote real, nós reinamos com Cristo, e nós somos uma igreja que profetiza.
a vontade de Deus. De certa forma, essas qualidades de Cristo, elas foram passadas para a igreja. Isso corresponde ao sacerdócio celestial de Cristo, como a gente falou, pois ele é rei e sacerdote. No Antigo Testamento, nenhum rei de Israel poderia servir como sacerdote. Tinha uma barreira ali. O único rei que tentou fazer isso foi julgado por Deus. Não podia fazer isso. No tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus possuía um sacerdócio. Possuía uma espécie de mediador. Mas agora, o que acontece? Na novidade da igreja, do Novo Testamento, o que acontece? Agora nós somos um sacerdócio. Nós não possuímos, nós somos um sacerdócio. Isso tem muita implicação para a nossa vida. Todo cristão, portanto, tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Assim como o sacerdote do Antigo Testamento tinha livre acesso à presença de Deus, a igreja, como sacerdócio, ela tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Hebreus 10 fala sobre isso. Adentremos com confiança a presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho traçado pelo sangue de Cristo. Ninguém se achega a Deus por meio de alguma pessoa aqui na terra, mas pelo único mediador, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 1 a 8. Uma vez que Ele está vivo na glória, intercedendo por nós, é possível ministrar como sacerdotes santos. Isso significa que nossa vida deve ser vivida como se fôssemos sacerdotes de um templo. É claro que a comparação deve ser bem ajustada, mas olha o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. De certa forma, não é uma pessoa na igreja, não é uma liderança, não é o oficial da igreja, não é o pastor, não é diácono, não é uma pessoa. A igreja é um sacerdócio. A igreja é um corpo. A igreja, cada membro, irmãos, isso é muito sério. Cada membro é um sacerdote e deveria viver como sacerdote, e como sacerdote trabalhe e exerce o seu ofício num templo. Isso deveria ser o nosso agir diário. Sabe o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? O sacerdote tinha que acender a lâmpada do candelabro no tabernáculo continuamente. Tinha que encher de azeite. Isso tinha uma tipificação. Ele tinha que acender o incenso. Ele tinha que fazer a oferta de sacrifício. Isso tudo tem uma tipificação para o Novo Testamento. Nós, como sacerdotes, nós temos que estar com o óleo do Espírito Santo. Nós temos que estar com a luz de Cristo na nossa vida, que representada pelo candelabro, a luz que iluminava. Nós precisamos da luz de Cristo, estar atentos e iluminados pela luz de Cristo. Nós precisamos oferecer nossas orações contínuas, assim como o sacerdote fazia e oferecia o incenso. Nossa oração deve subir como um cheiro agradável a Deus, assim como o incenso era aromático e cheiroso. As nossas orações devem subir ao Senhor como um cheiro agradável. O sacerdote oferecia os pães da proposição, ou seja, apontava para Cristo, o pão vivo que desceu do céu. O nosso alimento é Cristo. O sacerdote lavava a sua mão na pia de bronze, significando que ele tinha que estar todo o momento e continuamente se purificando pela água, pelo lavar regenerador da água que aponta para a palavra de Deus e a ação do Espírito de Deus. O sacerdote continuamente estava oferecendo sacrifício lá no altar de holocaustos, sacrificando ovelhas e oferecendo ali sacrifício ao Senhor queimado. Isso indica que nós, no Novo Testamento, devemos oficiar como sacerdote também, oferecendo os nossos sacrifícios agora. É claro que apropriados agora para o Novo Testamento, e não de animais, etc. Mas existe os sacrifícios que o cristão, entre aspas, sacrifício, entre aspas, né? Mas que são próprios para o cristão oferecer. Para o cristão oferecer a Deus como sacerdote. Então nota que a igreja aqui, e isso alcança todo mundo, o Senhor está chamando nós para um patamar muito melhor, às vezes, do que a gente imagina. Ele está chamando a gente para ser sacerdote. Para todos nós sermos sacerdote e vivermos como tais. Amém? Como sacerdotes, então, podemos ministrar sacrifícios espirituais. O que é isso? Devemos oferecer nosso corpo a Ele como sacrifício vivo. O apóstolo Paulo falou, Romanos 12, 1. Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o nosso culto racional.
2, nós poderemos oferecer louvor dos nossos lábios, Hebreus 13, 15. E isso é um sacrifício, é tido como oferta de sacrifício, irmãos. 3, as boas obras também são tidas como sacrifícios dos sacerdotes do Novo Testamento, Hebreus 13, 16. O dinheiro e outros bens igualmente são sacrifícios quando compartilhamos com os outros no serviço de Deus, também entendido assim no Novo Testamento. As pessoas que ganhamos, entre aspas, porque quem traz é Cristo, quem salva é o Senhor, mas pelo intermédio da pregação, etc., elas são sacrifícios também para a glória de Deus. Então nós somos chamados para ser sacerdote, para oficiar dessa maneira. Como a gente falou, no Novo Testamento a igreja tem um formato diferente, mas a essência é a mesma. Então lá tinha sacerdote, aqui nesse sentido todos nós somos sacerdotes e todos nós temos as nossas ofertas e os nossos sacrifícios para oferecer ao Senhor à maneira do Novo Testamento. Agora a perspectiva do Novo Testamento, o Senhor também muda um pouquinho o formato. O Senhor quer que a gente faça isso de bom grado, com um coração de gratidão, um coração amoroso, um coração contente. Por isso que Ele não coloca um livro de Levítico, por exemplo, para a igreja do Novo Testamento. Porque aí Ele precisou colocar um livro de Levítico para orientar certinho o sacerdote e para eles fazerem à risca, ponto por ponto. Agora, no Novo Testamento, o Senhor confia que a gente tenha entendimento, sabedoria e que nós venhamos a fazer isso. O sacerdote lá devia de manhã, cedinho, fazer isso. O Senhor confia que eu tenha entendimento e acorde cedinho para orar, acorde cedinho para louvar Ele, ou à tarde, no final do dia, adorar a Ele, praticar as boas obras, etc, etc. Praticar as boas obras não só numa festa, não só numa data marcada, mas na minha vida. O Senhor confia que nós, como sacerdotes, nós vamos ter entendimento de viver a vida cristã como verdadeiro sacerdote no Novo Testamento. Sacerdócio universal do cristão. Nós temos acesso. Eu, você, cada um de nós. Isso tem que ficar bem claro, irmãos, que é difícil às vezes a igreja entender. Cada um de nós tem acesso direto a Deus. Não existe mediadores a não ser Cristo. Amém? Um alerta. Agora, sempre a gente tem que cuidar para o que a gente aprende, o que a gente ensina, tem sempre duas vertentes, para a gente não errar sendo radical para um lado e nem falhando pelo outro. O fato de cada cristão poder se dirigir pessoalmente a Deus e oferecer sacrifícios espirituais não deve servir de incentivo para o egoísmo nem o individualismo. Um entendimento errado desse sacerdócio e descontextualizado da Bíblia surge quando a pessoa fala assim: bem, já que eu tenho acesso direto a Deus, então eu vou adorar ao Senhor na minha casa. Eu vou fazer o meu culto, eu não vou para a igreja mais não. A igreja dá muito trabalho, a igreja é difícil, a igreja, já me decepcionei com a igreja. Então eu vou adorar o Senhor em casa sozinho. Eu tenho acesso ao Senhor, eu tenho acesso direto ao Pai. E aí existe uma categoria de pessoas hoje chamada de os desigrejados. Pessoas que não querem ir mais para a igreja congregar e querem ficar em casa. E porque, de certa forma, alcançaram, entenderam que elas podem ter acesso direto a Deus. Sim, o sacerdócio universal do cristão fala isso. Mas, em conjunto com isso, a Bíblia fala assim: olha, não deixei de congregar. Hebreus 10, 25. Não deixei-vos de congregar. A igreja é chamada de o corpo de Cristo. Um corpo não se faz se não houver unidade, se não houver união, junção. Tudo praticamente na igreja é pensado em comunidade, em corpo, em pessoas juntas e reunidas. Não tem sentido, por exemplo, a ceia do Senhor, eu fazer ela sozinho em casa, porque ela foi pensada para ser feita em comunidade. Não tem sentido eu em casa me batizar, me auto-batizar, por exemplo, porque o batismo é algo que é feito e reconhecido pela igreja. A igreja que reconhece isso e é feito para ser ministrado em igreja. Não existe fundamento para o dom espiritual, receber algum dom espiritual
que não seja para ser exercido na igreja. O que vale orar para o Senhor, ou o Senhor abençoar a igreja com dons, por exemplo, dom de conhecimento, de ensino, se eu vou ficar na minha casa e vou reter esse dom para mim mesmo. O dom de ensino requer que eu ensine alguém. O dom de fazer o bem, o dom de caridade. Qual é o sentido do dom de caridade se eu ficar sozinho, isolado em casa e não repartir isso com ninguém? Se eu sou um músico, qual é a utilidade de eu tocar na minha casa o meu instrumento e cantar para as paredes? Então, praticamente tudo na igreja, ele é pensado em comunidade. Então, uma realidade, ela não pode ofuscar a outra realidade. A realidade que nós temos o privilégio de alcançar ao Senhor, Deus, não pode ofuscar a realidade que nós precisamos fazer isso como igreja. É como igreja que a gente vive essa bênção de Deus. Outra coisa interessante, em relação à continuidade entre Israel e igreja, pode-se perceber que o sacerdócio universal do crente é um cumprimento de uma promessa feita ao Israel étnico. Então, o que foi prometido para Israel, que Israel seria um sacerdócio, não é isso, real. Essa promessa para Israel, ela é cumprida na igreja. Nota que se promete coisa para Israel, ele é cumprido na igreja. Ou seja, há uma continuidade no povo de Deus, em relação ao povo de Deus. Êxodo, olha lá em Êxodo, no Pentateuco, Êxodo 19, 5 e 6. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Quase o mesmo palavreado de Pedro. Reino de sacerdotes. E Israel não viveu esse reino de sacerdotes. Isso foi a realidade a partir da igreja. O sacerdote reinando com Cristo. Amém? Reino e sacerdote junto. Isso não existiu em Israel. Foi uma promessa que ela é cumprida na igreja. Nós somos sacerdócio real de Deus. Mais uma observação. Assim, de acordo com o nosso pensamento, a igreja também, nesse quesito, é a continuidade daquilo que Deus já estava planejando e fazendo no meio de seu povo no Antigo Testamento. A igreja é a continuação do povo de Deus, contudo, nos termos da nova aliança. Aplicações. O que nós podemos pensar sobre isso? Pode? Obrigado. O que nós podemos pensar sobre isso? O sacerdócio universal do crente deve ser melhor trabalhado em nossa época. Em alguns casos, parece que voltamos à Idade Média, em que os fiéis estão submetidos a mediadores para alcançar uma dádiva de Deus. Precisamos enfatizar a realidade de que todo crente tem livre e direto acesso a Deus sem necessidade de mediadores. Desta forma, devemos entender algumas coisas. Primeiro, a salvação é individual. Nenhum ser humano tem a possibilidade de salvar ninguém, nem mesmo de ser o seu mediador. A Bíblia diz que temos um único mediador, Jesus Cristo. Não existe mais mediadores, irmãos, entre Deus e os homens, a não ser Cristo, o eterno mediador, é claro, né? Mas é muito comum na igreja, talvez pelo nosso, não sei, pela inocência às vezes, e é muito comum isso no Brasil. Às vezes nós tendemos a criar mediadores no meio da igreja, a criar figuras que possivelmente são mediadoras, figuras que possivelmente têm mais proximidade com Deus, mais poder diante de Deus, figuras que as pessoas correm para orar, para pedir algum favor, e a pessoa começa a se formalizar ali como mediador. Então esse pensamento é perigoso, irmãos. A gente vê multidões aflorando para um homem orar, para um homem passar uma toalhinha, para um homem impor as mãos. Irmãos, é claro que Deus abençoa pessoas, mas a maior novidade do Novo Testamento é que Ele abençoa todos. Não tem ninguém mais especial do que ninguém no reino de Deus, espiritualmente falando.
Uma liderança não é melhor do que ninguém. Uma ordenança na igreja não é melhor do que... O oficial na igreja não é melhor do que ninguém. Na verdade, ele tem, em termos de administração, em termos de responsabilidade, em termos de função, aí sim, uma série de responsabilidades. Mas quem disse que espiritualmente alguém é melhor do que alguém ou do que um outro crente? Não é, irmãos. Na verdade, a oração do irmão é tão forte, vamos supor assim, vamos usar esse linguajar, é tão forte e tão eficaz como a oração do líder, do pastor, do obreiro e de quem quer que seja. Na verdade, Deus está falando assim, olha, todos são importantes no reino de Deus e na igreja do Senhor. E o Senhor quer que todos sejam sacerdotes. Todos orem. É claro que nós precisamos orar uns pelos outros. Isso é mandamento bíblico também. Uma coisa não exclui a outra. Orar nesse contexto de ombrear uns aos outros, de auxiliar uns aos outros mutuamente. Mas muito pode em seus efeitos a oração do justo. E esse texto é para todos. Tanto em relação à oração, como a demais práticas que a gente desenvolve na igreja. Amém? A liderança da igreja, os oficiais, não são mediadores entre Deus e os homens. Não possuem maiores privilégios do que os outros. Não têm acesso facilitado a Deus em oposição aos demais. Às vezes a gente até brinca, né? Tem gente que fala assim, ó, você que é assim com Deus, ó, você que é assim com Deus, ajuda aí, ora, dá uma força. A gente, claro que a gente ora pelo irmão, ajuda e tal, mas não tem ninguém que é assim com Deus mais que o outro. Na verdade, todos nós devemos ter a nossa comunhão com Deus, é claro, fugir do pecado, ter as disciplinas espirituais, crescer em santificação, mas nesse sentido, todos nós temos acesso a Deus e somos sacerdotes para ministrar na casa do Senhor. Amém? Para viver uma vida santa diante de Deus. É basicamente isso. A oração e intercessão de um oficial não é mais válida e mais poderosa, como a gente falou, né? Na verdade, temos sim que orar uns pelos outros, contudo, não na perspectiva de que uns têm mais acesso ao privilégio do que, ou mais poder do que os outros, mas simplesmente porque a gente deve ombrear e ajudar uns aos outros. Eu jamais vou orar por alguma pessoa porque possivelmente a minha oração vai ser melhor atendida, mas é porque a gente une forças, eu oro por você, você ora por mim, um ora pelo outro, assim como não só na parte espiritual, mas na parte material também. Se você está passando dificuldade, eu também vou ajudar. E isso não vai dizer que eu sou melhor do que você. Vai dizer que eu fui tocado e no momento de dificuldade de uma pessoa, eu fui lá e ajudei e contribuí de alguma maneira. Mais ou menos nessa perspectiva. Uma aplicação também bem interessante. É preciso igualmente tomar cuidado com a ideia de que paira nas igrejas chamada de cobertura espiritual. Tem um pensamento chamado de cobertura espiritual que mais ou menos é entendido assim, ó. Cobertura espiritual pode ser, né? Alguns entendem como uma proteção mística que é invocada por um líder espiritual sobre determinadas pessoas que estão sob sua orientação. E essa cobertura espiritual supostamente vai impedir que os que estão cobertos sejam acometidos de algum mal e podem, né, prosperar financeiramente, podem ter saúde, prosperidade, etc, etc. Então, Augusto Nicodemos comenta num vídeo que isso é um pouco absurdo, isso não tem respaldo bíblico. Qual é esse pensamento de cobertura espiritual? É como se, vamos supor é como se eu tivesse uma bolha ou um poder ao redor de mim, espiritual, e que eu, por causa da minha influência, por causa da minha ação, ou da minha, sei lá, a dádiva de Deus em minha vida, então eu poderia começar a orar e oraria, me comprometeria a orar por você e você estaria debaixo agora da minha influência, debaixo da minha cobertura, debaixo da minha proteção espiritual. E aí você seria beneficiado de certa forma com isso. Então o problema é que você não encontra na Bíblia. O que você encontra na Bíblia é orar uns pelos outros. Amém. Fora isso, você não encontra isso na Bíblia. Você não encontra. E isso é usado, às vezes, para manipular pessoas. E nota que eu estou falando isso, é justamente para libertar mais pessoas e libertar mais mentes. Porque, às vezes, é usado para manipular. Chega ao extremo de cristãos terem que prestar satisfação de atos até da sua vida particular para um líder
e decisões da sua vida particular ser tomadas somente com o aval do líder, porque senão você vai estar em desobediência e vai sair da bênção ou da cobertura espiritual. Então, irmãos, a ideia que nós pensamos é, basicamente, isso forma um mediador. Você estaria se ligando e se vinculando a uma pessoa que teria uma influência como mediador na sua vida. Seria a sua cobertura espiritual. Seria um mediador entre Deus e você. Você seria abençoado por Deus por meio dessa pessoa. Forma-se figura de mediador por causa disso. Então, qual é o grande problema desse pensamento? O grande problema é que você acaba com o sacerdócio universal do crente. Você acaba com o que Pedro falou. Vós sois sacerdócio real. Adentrem diante do trono com ousadia. Vai e fala com Deus. Vai e peça ao Pai. E as pessoas vão e se ajoelham aos pés de um mediador. Isso às vezes, irmãos, é um absurdo que acontece nas igrejas. Aqui em Manaus, congresso, um pai apóstolo lá, Renê Terra Nova. Um congresso, as pessoas vinham e se ajoelhavam aos pés dele. É registrado, tem notícia, tem foto sobre isso. Igrejas ditas evangélicas. Se ajoelhando aos pés de um homem, irmãos. Às vezes você fala, mas isso é absurdo, isso é uma distorção. Mas um erro, ele começa pequeno, pequeno, até você chega no ápice. Então, o ápice é você se ajoelhar no pé de uma pessoa que está quase na figura de um mediador entre Deus e os homens. Está tomando essa figura e essa posição na sua vida. Então, isso é uma aplicação para nós. Isso é diametralmente contrário, oposto ao que a Bíblia fala para o cristão. Ele ser sacerdote. E parece que a gente retrocede, irmãos. Deus está falando, vem até mim, a gente vai até pessoas. Vem até mim e se encontra comigo e a gente vai até pessoas. Parece Israel lá no Monte Sinai. Sabe o que aconteceu com Israel no Monte Sinai? Deus ia falar com Israel face a face. O Senhor falou, olha, se preparem, jejuem, se purifiquem. Amanhã vocês vêm ao Monte Sinai, ao Monte Santo, e eu vou falar com vocês. Veio toda a comunidade, veio Israel, se prostrou no monte e ficou aguardando. O Senhor começou a se manifestar e houve fogo, e houve tremor de terra, e o negócio parecia um vulcão que ia entrar em erupção. A montanha começou a tremer, ventos fortes começaram a surgir, e as pessoas começaram a ficar com medo e falaram assim, não fale nós o Senhor, mas fale tu, Moisés, por nós, e nós ouviremos. O povo recuou. E aí teve um mediador naquele momento, Moisés. Mas o povo queria falar, Deus queria falar com o povo, irmãos. Face a face. O povo ia ouvir a voz de Deus, irmãos. Deus falando audivelmente ao coração das pessoas. E elas fugiram de medo. Mas essa é a vontade de Deus. Lá no Éden foi mais ou menos a mesma coisa. Deus chama Adão, Adão se esconde, fugiu. No Novo Testamento, Deus está falando a mesma coisa. Entrem, acessem, o véu do templo se rasgou. Nós temos acesso agora. Venham falar comigo. E às vezes a igreja retrocedendo de novo, fazendo ou imitando o que os antepassados fizeram, se esquivando, às vezes, de sua dádiva, é uma dádiva, de um privilégio de poder chegar e se apresentar e ter direto acesso à presença do Senhor. Amém, irmãos? Último tópico aqui, nação santa. Então, perspectiva de Pedro, a igreja é uma geração eleita, ela é um sacerdócio real e ela é uma nação santa. O que quer dizer uma nação santa? Essa descrição também é extraída lá do Êxodo. Lá em Êxodo também foi frisada a necessidade de santificação, da santificação para Israel. Israel também deveria ser uma nação santa. Olha a semelhança aí. Israel também deveria ser uma
é uma nação eleita, ela deveria ser um sacerdócio real e ela deveria ser uma nação santa. Tudo isso, Pedro falou que é a igreja que vive hoje. É impossível alguém exagerar o imperativo moral, porquanto é através da transformação moral que vamos crendo, sendo transformados segundo a imagem metafísica de Cristo. O que isso quer dizer? Que nunca é demais a gente falar sobre a santificação. Nunca a gente vai exagerar, porque esse é o padrão bíblico e isso é o que o Senhor quer. O Senhor quer uma nação santa. A igreja é para ser uma nação santa. Amém, irmãos? Nada menos do que isso. Nós devemos ser uma geração eleita, um sacerdócio real e uma nação santa. O texto até continua, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar o seu evangelho, a sua bondade, etc. Mas a gente só está nesses 3 pontos. Então, deve ser uma nação santa também. Esse teólogo aqui, Alistair McGrath, ele fala o seguinte, ele faz um questionamento muito interessante. Para ele, há uma tensão no imperativo de que a igreja é santa. A igreja é chamada de santa. Ele fala assim, poxa, mas existe um aparente problema aí. Pois tanto no passado quanto no presente ainda apontam um caráter pecaminoso, tanto na instituição quanto nos seus membros. Ele fala assim, a igreja é chamada de santa, mas quando a gente olha para ela, tanto no passado quanto no presente e tanto no futuro, sempre que a gente olhar para a igreja, a gente vai ver ela com um caráter pecaminoso. A gente vai ver a instituição falhando, errando, e a gente vai ver membros errando e falhando, mas mesmo assim a igreja é chamada de santa. Como entender isso? Como muitas sentenças da Bíblia, essa também não é muito fácil, mas a gente tem como compreender ela. Como reconciliar a dimensão teórica da santidade com a existência do pecado na vida dos cristãos? Como pensar que o padrão é a igreja santa, o padrão é a igreja perfeita, pura, imaculada, e às vezes a gente tem vontade de sair correndo e largar a igreja, e largar tudo. E a gente vive nessa tensão. A igreja é necessária, a comunhão é obrigatório, não é opcional, é obrigatório, mas dentro da comunhão você vive conflitos, estresses e vivencia coisas também extremamente desagradáveis. Como viver nessa tensão? Então, primeiro, é muita dádiva de Deus para os crentes. O crente vive nessa tensão também, de estar na igreja, de servir ao Senhor, com bom grado, de bom coração, e amando ao Senhor, e etc., mas na tensão de viver sempre coisas imperfeitas, numa instituição imperfeita, com um homem imperfeito. E quem aqui já não foi e não se frustrou em algum momento com a igreja, com a instituição e com pessoas? Quem aqui não... Eu acho que a gente pode até arriscar aqui. Quem aqui já não saiu de uma igreja para outra? Por quê? Porque, de certo modo, a gente passa por tensões, aflições e sofrimentos. E assim, não tem como animar muito, porque a gente vai continuar nessa tensão, irmãos. Até que a volta de Cristo torne a igreja perfeita e imaculada. O que a gente tem que fazer é, nessa tensão, viver a nossa vida com Deus na melhor maneira possível e tentando contribuir com a igreja. E a igreja tentando se auto-reformar. Esse era um lema da reforma, igreja reformada, reformando-se sempre. Então não pode parar de se reformar e de se aperfeiçoar. Se está errado, deve-se mudar. Se está com problema, o problema não é falha, tem falha, irmãos. Mas o pior é não mudar e não se aperfeiçoar. Então, nesse sentido, nós vivemos nessa tensão. Mas como explicar ainda? Ainda tem uma maneira de explicar que a igreja é santa, mas nem por isso a gente deixa de ser santo. É legítimo eu chamar você de santo. Paulo chamou os irmãos de santo. Aos santos que estão em Éfeso, eu vos escrevo. E mete a chibata, não é meio contraditório? Aos santos de Éfeso. Aí daqui a pouquinho ele só falta chamar raça de víboras. Então é meio estranho, né? Chama de santo e depois mete o chicote. Mas a legitimidade, como é que a gente pode entender isso então? Vamos lá. E os irmãos já sabem, isso aqui a gente só está revisando. Os irmãos já devem estar imaginando como é que a gente resolve isso. A ideia de separação do mal e de separação para Deus faz parte
faz parte inerente do termo grego ágio, santo. Então, santo, você pode pensar num primeiro sentido. É algo que é separado do mal, é separado para Deus. Então, nesse sentido de separado, a igreja é completamente santa. Imediatamente, instantaneamente, porque nós somos separados do mundo e separados para Deus instantaneamente no momento da conversão. Na verdade, igreja, ela vem de uma junção de duas palavras, ek e kalel, que é a eclesia, não é isso? Ek e kalel, chamados para fora. Então essa já dá uma ideia que nós somos separados, chamados para fora, nós somos separados. E uma vez separados para Deus e separados para o mundo, nós somos então santos nesse sentido. Isso era um sentido básico no Antigo Testamento também. Ser santo é ser separado para Deus. O que era um animal santo? Era aquele animal que eu não ia comer. Quando eu estivesse com fome. Aquela ovelha que eu não ia comer. Eu ia separar ela, ia tratar dela e depois ia oferecer e ofertar para Deus. Era uma ovelha santa. O que era um incenso santo? Era o incenso do tabernáculo. Porque as pessoas possivelmente faziam incenso nas suas casas. Então, não é privilégio nosso hoje de ter um bom ar. Um bom ar que a gente coloca na casa para ficar cheirosinho. 3.500 anos atrás, as pessoas já faziam incenso que possivelmente, era mais cheiroso ainda e mais saudável. Então, as pessoas faziam. Mas qual é a diferença do incenso que a pessoa fazia na casa dela e o incenso para o tabernáculo? O incenso para Deus, todas as coisas, os ingredientes, era separado para usar exclusivamente para aquele incenso. O sal era um sal especial, um condimento era um condimento especial, era tudo especial, não era o que eu usava em casa. Se eu usasse, por exemplo, pimenta do reino para fazer um incenso, que talvez cheirasse uma erva lá, essa erva eu não usaria em casa, eu separaria ela para usar seria separada só para uso no tabernáculo. Em casa ninguém ia comer ou trabalhar com aquela mesma especiaria. Então era separado. Então nesse sentido nós somos separados, irmãos. Você, eu, nós somos santos. E por causa da obra de Cristo, da justificação, espiritualmente também, em termos eternos, nós somos santos. Se a gente fica desanimado às vezes na vida, às vezes tem momentos difíceis de luta espiritual, a gente tem que olhar primeiramente uma realidade bíblica. Nós somos santos. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos santos diante de Deus. Não há mais condenação. Deus olha para nós e não vê em nós mais mácula, porque Ele vê o sangue de Cristo. Nós já passamos pela expiação. O sangue de Cristo já nos cobriu. É o sentido da expiação, cobrir. O sangue de Cristo nos cobriu. O sangue de Cristo é como um escudo. O olhar de Deus para nós ver o sangue de Cristo, que é a obra de Cristo. Nesse sentido, não há condenação, nós estamos em plena paz com o Senhor. Somos santos, então, porque somos separados do mundo. Nesse sentido de separação. Depois, porém, o lado da pureza, de ordem moral e espiritual, é de fundamental importância também no sentido da santificação. A nação santa deve ser uma nação separada de outras nações, tanto na conduta da vida, como na natureza da alma. Tanto espiritual como materialmente. Tanto moral como espiritualmente. Assim, neste sentido, a igreja não está plenamente santificada, pois trata-se de um processo de aperfeiçoamento que se findará apenas na consumação dos séculos. Então é assim que a gente entende que a igreja é chamada de fato de santos. Os irmãos são chamados de santos. Mas a gente vive naquela tensão do já e do ainda não. Nós já somos em alguns sentidos, mas ainda não em outro sentido. Agostinho comentou, onde quer que eu tenha descrito a igreja como algo sem mácula, não tive a intenção de dizer que ela já era dessa forma, plenamente sem mácula, totalmente límpida. Mas sim que a igreja deveria se preparar para ser assim, no tempo em que também ela aparecerá em glória. No futuro, ela será uma igreja sem mácula, uma noiva perfeita, imaculável diante de Deus, na consumação dos séculos. Amém?
Aplicações. Estamos descansados na realidade de que Deus nos vê como santos? Em certo sentido, nós somos santos. Isso deve ser motivo para nós ainda mais confiarmos no Senhor e descansarmos na obra de Deus. Estamos igualmente preocupados com o processo de santificação, em melhorarmos em qualidade moral até chegarmos à estatura de varão perfeito? Então, outra preocupação nossa, se por um lado nós descansamos, por um lado nós alertamos. Nós temos que continuar nossa caminhada até a estatura do varão perfeito. A Bíblia orienta: aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, não minta mais; ao que se embriagava, não se embriague mais; ao que adulterava, não adultere mais, e assim por diante. Precisamos mostrar os frutos do Espírito em nossa vida e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Neste sentido, temos algum pecado a confessar? O problema, de novo, não é pecar, o problema é não confessar também. O problema é nós não confessarmos e não mudarmos. Amém, irmãos? Nós devemos confessar nosso pecado, façamos isso hoje mesmo, para a honra e glória do Senhor. A igreja, então, geração eleita, sacerdócio real e nação santa, mostrou algumas perspectivas dessa maravilhosa realidade planejada e executada por Deus. A igreja nasceu na eternidade. Só recapitulando aqui, nos planos de Deus, a Trindade se juntou. O Senhor Jesus se prontificou a vir à terra e morrer. O Pai falou: eu vou te dar um povo, propriedade sua. E o Espírito Santo se comprometeu a vir e agir depois da morte do Filho, aplicando a salvação na vida das pessoas. Um plano majestoso, lindo, maravilhoso, eterno, para salvar pessoas como eu e você. O Senhor pensou em mim e você antes mesmo de nós existirmos. Foi uma realidade histórica a igreja, começando com Adão, passando por Israel e chegando à igreja do Novo Testamento. Todos aqueles que adentraram pela fé em Cristo, nesse plano, são parte da igreja de Cristo, são herdeiros da promessa, são filhos de Deus. A igreja do Novo Testamento tem o privilégio de não apenas ter um sacerdócio, mas ser um sacerdócio. Todos os crentes têm livre acesso a Deus. Por fim, a questão da santidade foi abordada. Somos um povo santo e em processo de santificação. Já santos em Cristo e ainda em processo por conta do aperfeiçoamento moral. O já e ainda não escatológico estão presentes também na santificação. Ou seja, já somos santos num sentido, mas ainda não completamente no outro sentido. Que o Senhor nos abençoe como igreja para sermos sempre aquilo que Ele deseja, para sermos aperfeiçoados ainda mais, como geração eleita, sacerdócio real e nação santa.